Eu sou Esther, mas antes de chegar ao palácio, meu nome era Hadassa. Era uma época em que o rei Assuero reinava sobre a Pérsia, governando sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquele tempo, o rei organizou um grande banquete para exibir a riqueza e a grandeza de seu reino. Durante essa celebração, o rei ordenou que sua rainha, Vashti, comparecesse diante dos convidados para mostrar sua beleza, mas ela se recusou. A desobediência de Vashti foi vista como um grande insulto, e assim, ela foi destituída de seu título de rainha. Foi então que o rei decidiu buscar uma nova esposa. Um decreto foi enviado a todas as províncias para que as mulheres mais belas fossem trazidas ao palácio, e entre elas estava eu, Hadassa, que passaria a ser conhecida como Esther. Embora eu fosse judia, mantive minha identidade em segredo por conselho de meu primo Mordecai, que me criará como sua filha. Ao ser levada ao palácio, fui preparada junto com as outras mulheres para ser apresentada ao rei. Passamos por meses de tratamentos de beleza e perfumes, mas o favor de Deus estava sobre mim, e quando fui apresentada ao rei Assuero, ele me escolheu para ser sua rainha, substituindo Vashti. No entanto, mesmo com minha nova posição, ainda havia desafios à frente que eu não poderia prever. O vilão da história, Haman, um dos mais altos oficiais do reino, odiava Mordecai por ele se recusar a se prostrar diante dele. Com isso, Haman tramou não apenas a morte de Mordecai, mas a destruição de todos os judeus no império. Foi nessa situação que o destino do meu povo e o meu foram entrelaçados. Mordecai soube do plano e enviou uma mensagem urgente para mim no palácio, vestido com pano de saco e coberto de cinzas, clamando pela salvação do povo. Quando recebi a mensagem, meu coração afundou. Embora fosse rainha, eu não poderia me aproximar do rei sem ser chamada. A lei do reino era clara: quem aparecesse diante do rei sem ser convocado seria morto, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. E fazia 30 dias que o rei não me chamava. Eu estava assustada, temendo pela minha vida, mas Mordecai me enviou uma mensagem poderosa: não pense que, por estar no palácio, você escapará da morte, enquanto todos os outros judeus são destruídos. Se você ficar calada neste momento, o alívio e a libertação para os judeus surgirão de outra parte, mas você e a família de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essas palavras ecoaram em minha mente e despertaram uma coragem que eu não sabia que tinha. Decidi agir. Pedi a Mordecai que reunisse todos os judeus em Susã e que jejuassem por mim durante 3 dias. Eu e minhas servas faríamos o mesmo. No final desses 3 dias, eu iria até o rei, mesmo sabendo que poderia morrer. Se eu perecer, pereci, pensei comigo mesma. Após o período de jejum, vesti minhas roupas reais e entrei no salão do trono. Meu coração estava acelerado, e cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando o rei me viu, o silêncio tomou conta do salão. E então, para meu alívio, o rei estendeu seu cetro de ouro, me permitindo aproximar. Toquei o cetro com reverência, e o rei perguntou o que eu desejava. Ao invés de fazer meu pedido de imediato, convidei o rei e Haman para um banquete que eu havia preparado. No dia seguinte, durante o banquete, o rei repetiu sua pergunta, mas novamente pedi que ambos viessem a outro banquete no dia seguinte. Estava ganhando tempo, buscando a sabedoria de Deus para o momento certo. No segundo banquete, finalmente criei coragem para expor o plano de Haman. Com o coração pesado, revelei ao rei que eu e meu povo estávamos condenados à morte, tudo por causa do decreto que Haman havia conseguido. O rei, furioso, levantou-se e saiu para o jardim. Haman, desesperado, tentou suplicar pela sua vida, mas o destino dele já estava selado. O rei retornou e, ao ver Haman caído sobre o sofá onde eu estava, entendeu como uma ameaça e ordenou que ele fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Os judeus foram salvos, e Mordecai foi elevado à posição de Haman, tornando-se um dos principais conselheiros do rei. Um novo decreto foi emitido, garantindo que os judeus pudessem se defender de seus inimigos.
Assim, o que começou como um decreto de morte se transformou em grande livramento. Eu, Esther, compreendi então que Deus havia me colocado naquela posição por um propósito muito maior do que eu poderia imaginar. A coragem que tive não foi minha, mas fruto da fé que Deus me concedeu. E por meio dessa fé, meu povo foi salvo, e o nome do Senhor foi exaltado em todo o reino.